bom dia ou boa noite. Depende de que horas você está vendo essa nossa conversa. É um prazer estar de volta com vocês outra vez e vamos continuar com aquelas nossas conversas sobre empreendedorismo, da maneira mais simples e mais suave que a gente possa ter, sem nenhuma terminologia complexa. Nós falamos no nosso vídeo anterior que havia alguns componentes básicos nessa história, um deles era você mesma, tá? Ou você mesmo, o produto que você está querendo vender e o mercado para quem você está querendo vender. Como o assunto você é sempre mais complexo, a gente vai dedicar essa outra conversa de hoje exatamente continuando com essa conversa do você. Tá? Na outra vez, no passado, aqui nós falamos que você, na realidade, a sua motivação para empreender ou para buscar o seu próprio negócio, seja o que for, a busca da liberdade, tá? O que você pode vender e tal, o que você está querendo com isso. Só que eu andei pensando bastante nos últimos dias a respeito dessa história toda, e eu tive a ocasião de assistir uma palestra de um pessoal de empreendedorismo lá no alto do Amazonas, num lugar chamado Presidente Figueiredo, em que existem um grupo de senhoras lá locais que pretendem criar seus próprios negócios, se organizar numa espécie de associação e tal. E aí eu me lembrei de uma outra coisa importante, que empreender não é necessariamente uma coisa de empresa, tá? Tem que ter uma empresa. Às vezes o indivíduo que vai fazer um trabalho por conta própria para vender uma coisa pequena, pode ser um churrasquinho de gato na esquina, ou pode ser uma barraca na feira, ou pode ser aquele cidadão que vende, que tem aquela barraquinha que vende alho para as mulheres que passam na feira, ou que vende pimenta, ou aquela baiana do acarajé, que é muito comum na Bahia e que aqui tem em alguns lugares. Todas essas pessoas estão empreendendo. E todas essas pessoas têm o mesmíssimo problema de uma empresa, por exemplo, como a IBM. Estou citando a IBM apenas porque é um exemplo de empresa de grande porte que já passou por várias situações de vida, de crescimento, de quase queda, depois renascimento, e que hoje enfrenta, hoje ela se reprogramou, se redesenhou, ela renasceu de outra forma. Então, aquilo que aconteceu com ela e com outras empresas que a gente conhece, teve umas que naufragaram e nunca mais voltaram para o mercado, e teve outras que se redefiniram e estão aí outra vez, tá? Mudaram de nome, coisa parecida, mas o problema é o mesmo para você, porque da mesma maneira que elas têm que entender qual é a identidade que elas podem assumir, quem são elas no mercado, o que elas fazem, o que elas estão se propondo a apresentar e a fornecer, elas vão ter os mesmíssimos problemas que a minha amiga que vende acarajé, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar em algumas coisas que são básicas. Volta ao caso da minha amiga ou do meu amigo que tem o seu pequeno negócio ou que quer montar o seu pequeno negócio. É claro que à medida que esse pequeno negócio se torna um pouquinho maior, você começa a ter outras dificuldades. E nós vamos abordar essas dificuldades todas ao longo do tempo com os nossos pequenos vídeos aqui. Vamos falar sobre várias dessas coisas. Mas no momento eu estou querendo ver se eu consigo esgotar essa questão do você. Então, quero lembrar a vocês, antes de mais nada, que a primeira coisa que você deve ter no seu relacionamento com o cliente é a absoluta transparência. Absoluta transparência. Aconteça o que acontecer, você não pode, de maneira alguma, ser desonesto com o cliente ou mentir para o cliente a fim de tirar algum tipo de vantagem. Porque se você fizer isso e o cliente descobrir, nunca mais ele volta para você. E eu vou dizer a vocês uma coisa, mentira tem perna muito curta, mas muito curta mesmo. Então vale a pena ser transparente, desde entre fazer um grande negócio com uma grande empresa, transparente para os seus clientes, que são milionários ou que têm muito dinheiro, do que aquela cidadã que vende aquele acarajé na porta, lá na esquina de casa. Aliás, eu gosto muito de acarajé, mas existem vários tipos de acarajé. Tem um acarajé que é o acarajé crocante, que é uma delícia, e tem outro acarajé que não é bem cozido, não fica tão bem feito. Então, naquela correria de querer atender, de vender o máximo que ela pode, ela faz de qualquer jeito e ela perde a qualidade. O acarajé tem tanta importância nisso quanto tem um sistema.
Um sistema de grande porte, eu tenho experiência nisso, posso falar, que quando ele é feito de qualquer maneira, é a mesma coisa do acarajé. Ele fica mal cozido por dentro. Ele não fica bem feito, ele não fica legal. Então, quem está fazendo pensa que está tendo vantagem, mas na realidade está perdendo. E perde a identidade do seu próprio trabalho, ok? Então, absoluta transparência é fundamental nisso. Sempre a verdade, aconteça o que acontecer. Mesmo que você vai perder por causa disso. A verdade nunca vai te prejudicar, jamais. Tá? A verdade é o teu grande baluarte, é o teu grande escudo contra qualquer coisa que apareça no teu caminho. Nunca abandone a verdade quando você estiver fazendo um empreendimento qualquer. Aliás, isso vale para qualquer coisa na nossa vida, especialmente quando a gente está querendo vender alguma coisa para alguém, ou está querendo bancar o empreendedor de alguma forma. Tá? Finalmente, o compromisso com o cliente tem que estar acima de qualquer coisa. Primeiro o cliente, em segundo lugar o cliente e em terceiro lugar o cliente. Se ele tiver tempo, para você depois. Você é a terceira, a quarta prioridade, é você mesmo. Aí você vai dizer, como alguns dizem, mas você é muito bobo, você poderia estar enganando esse cara, ou você poderia estar tirando uma vantagem para ganhar, para fazer um upsell, que a gente chama, que é fazer uma venda acima da necessária para ganhar algum dinheirinho a mais. Tá? Isto é uma bobagem. Você sempre perde quando você faz isso. Tá? E só para arrematar aqui, nós ainda poderíamos conversar mais sobre a questão de quem é você, que é uma coisa que você não pode deixar de descobrir o tempo todo, mas não esqueçam que essa é a primeira e principal pergunta que você tem que fazer antes de você se meter a ser empreendedor. Se você fosse apenas um empregado de alguém, o problema não seria seu, seria do seu empregador. Tá? Então, no próximo evento nosso, no próximo vídeo que a gente fizer aqui, eu vou tocar num outro assunto que também é um assunto que deve incomodar muita gente aí. Você deve estar sozinho nisso ou você deve estar acompanhado por alguém? Ou seja, é melhor só ou mal acompanhado ou bem acompanhado? Que tipo de acompanhamento você vai ter? Como é que você vai escolher um sócio para você? Se é que você precisa de um. Você vai escolher alguém para trabalhar junto contigo para te ajudar? Esse alguém pode ser um parente? Esse alguém pode ser um amigo? Esse alguém pode ser um conhecido? Que tipo de pessoa você vai escolher para trabalhar junto contigo? Nós vamos tocar nesse assunto no nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre isso com mais calma, porque nisso eu também andei levando as minhas chicotadas no passado e posso compartilhar com vocês algumas das coisas que já aconteceram comigo. Quando eu olho para trás e fico pensando nisso, eu falei, poxa, mas como é que um cara tão imbecil de ter se metido numa coisa dessa, como é que você foi se associar com essa criatura aí, que não valia nada, tá? Mas você, na ingenuidade, entrou. Tá? E essa ingenuidade é uma coisa que acomete a todos. Já me acometeu e provavelmente vai acometer vocês também, ou já deve ter acontecido. Tá? Então, vamos voltar a esse assunto da sociedade no nosso próximo vídeo. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Recebi algumas críticas de alguns amigos que me disseram algumas coisas que eu deveria corrigir. Na maneira de eu apresentar essa conversa, tá? Eu vou procurar segui-las. Não sei se eu vou conseguir segui-las todas de uma só vez, mas eu vou devagarzinho, me dá um tempo aí que eu vou botando isso no lugar, ok? Disseram até que eu estava com ar muito professoral, mas eu não posso ficar brincando demais, né? Isso é uma coisa séria, tá? Eu também não quero estar dando aula para ninguém, tá? O objetivo não é esse. O objetivo é compartilhar. Como eu já falei, quando eu pretendo estar ensinando alguma coisa, na realidade eu estou aprendendo com vocês. Para que eu aprenda melhor, eu peço encarecidamente que vocês exercitem o seu poder de crítica. Podem falar à vontade, não tem problema nenhum, tá? Eu vou ouvir tudo e vou responder, vou comentar de volta aquilo que vier para mim, como eu tenho feito aí nos últimos tempos. Não preciso de mais, eu quero mais pedras. Quanto mais pedras vocês jogarem, maior será o castelo que eu vou construir com essas mesmas pedras, porque é para isso que elas servem, para construir. Tá? Toda crítica sempre é construtiva, mesmo quando o objetivo dela é acabar contigo. Então não esqueçam disso. O próximo vídeo nosso vai ser sobre sociedades, o que fazer e o que não fazer, ok? Tudo de bom, hasta la vista.